Olá, olá, boa tarde a todos os alunos do sétimo ano. Na nossa aula hoje de ciências, pessoal, nós iremos fazer a correção dos exercícios anteriores, né? Aí vocês vão abrir, vão utilizar o livro e abrir na página número 129. Nós iremos corrigir os exercícios da semana antepassada e da semana passada. É por isso que nós iremos corrigir da questão 1 até a 14. Vocês abram o livro, por gentileza, na página 129. Nós iremos estar aqui fazendo as correções. Nessa primeira questão nós temos o seguinte. Um gavião, ave de rapina, tem nas garras um rato que acabou de predar, dentro do estômago do roedor, as sementes de cereais que tinham acabado de comer. Sob as penas da ave há piolhos e carrapatos, e nos pelos do rato há pulgas. Indique 3 relações de parasitismos entre os seres vivos citados dentro do texto, né? Deixando claro em cada caso qual é o parasita e qual é o hospedeiro. Então, o parasita é aquele que se alimenta do hospedeiro. E o hospedeiro é aquele que serve de alimento para aquele que está parasitando. Ou seja, é uma relação onde quem se beneficia apenas é o parasita. Mas isso não traz tantos danos ou morte para o hospedeiro, né? Então, nós temos que identificar aqui 3 casos de parasita e hospedeiro. Então, vamos identificar mesmo no texto, né? Depois vamos identificar no texto quem é o parasita e quem é o hospedeiro. Parasita. Eu vou pegar aqui a caneta para marcar para vocês. Um primeiro caso de parasita é quem? Vamos olhar aqui no texto. Gavião e rato, né? Gavião e rato seria um exemplo de parasita. Gavião e rato seria um exemplo de parasita. Mas vamos aqui com outro que está mais evidente no texto. Sob as penas da ave há também piolhos e carrapato. Olha só. Sobre as penas da ave há piolhos e carrapato. Eu não sei como você colocou aí no seu, mas você colocar tanto um como o outro, sob as penas da ave há piolho e carrapato. Se eu escolher carrapato e gavião, dá certo. Porque gavião ou carrapato é o parasita, certo? Carrapato é o parasita. Carrapato é o parasita e o gavião é o hospedeiro. Então, esse é o primeiro caso. Carrapato, parasita, gavião, hospedeiro. Primeiro caso. Segundo caso, o que eu poderia dizer? Qual o outro aqui? Segundo caso, eu poderia colocar piolho, também, né, que é um parasita, piolho e gavião. Eu usei o carrapato, agora eu vou usar o piolho como parasita. Piolho e gavião, segundo caso. Aí daí você vai colocar, eu vou mostrar lá em cima depois, eu estou comentando apenas a questão, mas depois eu vou mostrar em cima a resposta por completo. Então, segundo caso, piolho, parasita, gavião, o hospedeiro, né? O piolho vai se alimentar do sangue do gavião. E, no último caso, nós temos aqui, nos pelos do rato, olha só, nos pelos do rato, nós temos as pulgas. Então, é um terceiro caso de parasita e hospedeiro, entre a pulga e o rato. A pulga é o hospedeiro e o rato, a pulga é o parasita e o rato é o hospedeiro. Então, vamos conferir lá em cima. Como você tem que fazer, piolho, parasita, gavião, hospedeiro, carrapato, parasita e gavião, hospedeiro, e pulga, parasita e rato, hospedeiro. Então, esta aqui está a resposta. Piolho, parasita, gavião, hospedeiro, carrapato, parasita e gavião, hospedeiro, e pulga, parasita e rato, hospedeiro. Então, na segunda questão, nós temos aqui o seguinte. Em certa região do país, há muitos caramujos de uma espécie que atua como hospedeiro intermediário do esquistossomo, que é a barriga d'água, na linguagem popular. No entanto, nessa região não existem pessoas doentes de esquistossomose. Que explicação você propõe para esse fato?
Que explicação você daria? Nessa região existem muitos caramujos, só que não tem nenhuma pessoa doente da esquistossomose. Vocês acabaram, nas aulas anteriores, nós aprendemos que o caramujo é o hospedeiro intermediário e o homem, o ser humano, é o hospedeiro definitivo. Então, se ninguém nessa região está doente de esquistossomose ou barriga d'água, é sinal que nesta região não existe o parasita. Porque o parasita não é o caramujo é apenas o hospedeiro. O parasita da esquistossomose é o Schistosoma mansoni, ou seja, aquele que causa a parasitose. Então, nessa região, a explicação mais simples e resumida seria porque nessa região não existe o parasita Schistosoma mansoni. Nessa região não existe o parasita que causa a doença. Quem causa a doença não é o caramujo. O caramujo é apenas o transmissor, um veículo, um hospedeiro. Quem causa a doença é o parasita, que é a Schistosoma mansoni. Certo? Então a explicação mais simples seria essa, porque nessa região não existe o parasita que causa a esquistossomose. Terceira questão. Explique por que a tênia é popularmente chamada de solitária. Porque este verme, pessoal, ele se autofecunda, ele é chamado também de hermafrodita, ou seja, eles possuem os dois sexos nele mesmo. Então ele faz uma autofecundação. Ele existe as células reprodutivas masculinas e a célula reprodutiva feminina. Então ele se autofecunda. É por isso que ele é chamado de solitário. Por eles serem também altamente competitivos, né? Não tem como um outro ser estar ali, né? Não precisa de um macho, nem precisa de uma fêmea. Ele só precisa porque ele tem os dois sexos nele mesmo. Ele pode atuar como macho e também atua como fêmea. Esse ser é chamado de monóico. Monóico porque eles têm os dois sexos em um só. Então é por isso que ele é chamado de solitária. Ele vive sozinho, solitária. Certo? Então esta é a explicação mais simples. Quarta questão. Normalmente, qual é o hospedeiro intermediário? Da Taenia solium? Qual é o hospedeiro intermediário da Taenia solium? Normalmente é o porco. Porco é o hospedeiro intermediário. O homem é o hospedeiro definitivo. Certo? Normalmente, quem é o hospedeiro intermediário é isso? Não, é o porco. O hospedeiro intermediário é o porco. Ok. O ser humano pode exercer o papel comparável de hospedeiro intermediário? Sim. Às vezes, o ser humano pode cumprir esse papel de hospedeiro intermediário. Caso isso aconteça, que doença vai afetar? A doença que vai afetar é a chamada cisticercose. Quando o homem atua como hospedeiro intermediário na tenias, ele contrai a cisticercose. A formação de cisticerco, né, a larva, ela pode penetrar em regiões vitais, como por exemplo o cérebro, e causar lesões no cérebro. Né? E geralmente o hospedeiro intermediário é o porco. Mas quando o homem quando o ser humano é hospedeiro intermediário, ele contrai a cisticercose. Então a resposta mais correta seria isso. Essas três perguntas, né, numa só, né? Qual é o hospedeiro intermediário da Taenia solium? É o porco. O ser humano pode cumprir o papel de hospedeiro? Sim, pode cumprir. E caso ele venha contrair a doença, como hospedeiro intermediário, ele contrai a cisticercose, que geralmente afeta o porco, mas se o homem... E a cisticercose, ela passa de pessoa para pessoa, né? É através dos ovos da pessoa para a pessoa. Se a pessoa vai no banheiro, não lava as mãos, aí cumprimenta a outra pessoa, aperta na mão da outra pessoa, aí a pessoa acabou de sair do banheiro, e aí ele contrai a cisticercose. Mas se a pessoa contrai do porco, não é cisticercose, é teníase. Questão 5. O porco é causador da teníase, né? Após ter resultados nesse capítulo, após ter estudado nesse capítulo, você concorda com a frase? Justifique. Sim, o porco sim é causador da teníase, porque na teníase ele atua como hospedeiro intermediário. Agora, entre aspas, né? O porco não é aquele que produz a teníase, que causa a teníase. Ele é apenas um transmissor da teníase, como eu falei para vocês no exemplo anterior. Não é o porco em si que provoca a teníase, é a tênia que provoca a teníase. O porco é apenas um hospedeiro intermediário, é um transmissor dessa doença. Então, o porco é causador da teníase? Eu poderia dizer para você que não. Ele é apenas um transmissor.
certo? Da ateníase. Quem causa ateníase é a tênia. Quem causa ateníase é a tênia. Questão 6. Explique por que a ancilostomose é popularmente chamada de amarelão. Ela é chamada de amarelão porque ela se aloja no intestino do ser humano e acaba ocorrendo ali uma parasita, ela acaba extraindo bastante sangue, né, nas paredes intestinais, e essa pessoa começa a ficar com um certo tipo de anemia. E esta anemia vai provocar esta palidez, este amarelidão no corpo, certo? Então, em decorrência da falta de sangue, vai ocorrer que o indivíduo vai ficar ali pálido, amarelo. Explique... Não, é a questão 7, né? Agora, vamos à questão 7. Sobre ancilostoma duodenale, causador do amarelão, e ancilostoma brasiliense, conhecido como bicho geográfico, responda, né? Pertencem à mesma espécie? Se eles pertencem à mesma espécie, olha só, eles pertencem, não pertencem à mesma, eles não pertencem à mesma espécie, porque um é duodenale e o outro é brasiliense. Então são duas espécies diferentes. Eles são do mesmo... A letra B, pertence ao mesmo gênero? Sim, eles pertencem ao mesmo gênero. Qual é o gênero? Ancilostoma. Ancilostoma é o gênero, duodenale a espécie. Então eles pertencem ao mesmo gênero? Sim, eles pertencem ao gênero Ancilostoma. A letra C, pertence ao mesmo grupo de invertebrados? Sim, eles pertencem ao mesmo grupo de invertebrados, né? Coliformes fecais, em geral, não causam doenças. Explique por que a presença numa amostra de água permite dizer que ela não é adequada para o uso humano. Então, a presença de coliformes fecais na água, ela indica que ela recebeu o quê? Esgoto. E esse esgoto pode conter o quê? Outros micro-organismos que são patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos que causam doenças. Por exemplo, bactérias, protozoários, que também causam doenças, e outros tipos mais de micro-organismos que podem ser patogênicos, certo? Nós temos aí a cólera, nós temos outros também, né? Giardias, amebias, são micro-organismos que podem causar doença através da água contaminada. Então, se esta água está contaminada por coliformes fecais, são restos, né, de alimentos misturados com fezes, etc., isso pode indicar que existem ali também a presença de micro-organismos. A questão de número 9. Os moradores de uma casa usam água de um poço sem tratar esse poço. O esgoto dessa casa vai para uma fossa absorvente que fica bem perto do poço. Eles correm o risco de adquirir doença proveniente da água? Aí eu vou responder para você que sim. Eles podem adquirir doenças que estão presentes na água, porque apesar da água, do esgoto ir para a fossa, essa fossa está bem perto do poço, onde eles bebem a água. Então, debaixo do solo, existem lençóis de água, que são chamados também de lençóis freáticos. E como esta fossa ela está perto desse poço, que foi escavado na terra, esse lençol de água, onde também está a fossa, pode ser contaminado com micro-organismos que estão presentes ali naquela fossa. E essa pessoa pode, ao beber água desse poço, pode sim se contaminar. Certo? E a questão 10, questão 10, né? Os moradores de uma casa usam água do rio, sem tratá-la. O esgoto dessa casa vai para uma fossa séptica. Tá? Uma fossa séptica. Né? Uma fossa que recebe tratamento. A primeira aqui, né, é uma fossa que não recebeu nem tratamento. Nessa segunda aqui é uma fossa que recebe tratamento. Ó. Uma fossa séptica. O esgoto dessa casa vai para uma fossa séptica. Eles correm um risco de adquirir doenças provenientes da água. Ó, presta atenção. Os moradores de uma casa usam água do rio sem tratá-la. Primeiro detalhe. Eles usam a água do rio para beber, para tomar banho, mas eles não tratam. Não colocam cloro, né? Que o adequado é colocar pelo menos cloro. Se a pessoa não tiver cloro, coloca algumas gotas de água sanitária, mas coloca no filtro também, ou ferve a água, né? Pode ferver a água, você pode colocar no filtro e passar também por um tratamento químico também, adequado.
O esgoto dessa casa vai parar para uma fossa séptica. Apesar de eles estarem usando uma fossa séptica, mas eles estão utilizando água do rio sem tratar essa água do rio. Então eles correm o risco de adquirir doenças provenientes da água? Certamente sim. Eles podem contrair doenças, né? Organismos que são do rio. Apesar da fossa deles estar sendo tratada, mas o rio não. Quem sabe se o seu vizinho lá na frente não está jogando o esgoto diretamente, despejando o esgoto diretamente no rio. Então, questão 12. Os moradores de uma rua construíram uma valeta para levar o esgoto até um córrego. Olha só, os moradores de uma rua construíram uma valeta, um caminho, né, uma vala, e para levar o esgoto das casas até um córrego, um rio pequeno. A letra A. Haverá mau cheiro perto dessas casas? Sim, porque nesse esgoto tem fezes, tem resto de alimento, tem a decomposição desses alimentos vai gerar gases, e esses gases, né, são gases que não têm um bom odor, são gases, né, que têm um mau cheiro. Letra B. Você acha que haverá moscas e baratas perto dessas casas? Sim, haverá moscas e baratas perto dessas casas, porque as moscas e as baratas, elas, né, se alimentam desses restos também de alimentos que estão ali. C. Então, só para complementar aqui, essas moscas e baratas vão invadir também as casas, porque elas vão se reproduzir com mais rapidez e elas vão invadir as casas. Letra C. Os moradores agiram corretamente ou haveria uma opção melhor? Os moradores não agiram corretamente, né? Existe uma opção melhor. A opção melhor era cavar uma fossa que tratasse esse sistema, né? Tratasse esse esgoto. Antes de se jogar um esgoto no rio, que é um local livre, local as pessoas tomar banho, essa água vai ser tratada, um local dos animais beberem. Então essa água deveria não ser jogada diretamente no esgoto, um esgoto deveria ser jogado diretamente no rio ou no córrego, mas sim deveria ser tratado. Antes de ser despejado, deveria ser tratado numa fossa. A gente não tem sistema ainda de esgoto na área rural, mas deveria ser colocado numa fossa, essa fossa deveria ser tratada. 13. Uma pessoa mora em uma fazenda, usa água de poço. Olha, a pessoa mora na fazenda, usa água de poço. O esgoto da casa é jogado numa fossa séptica. Ela usa a água do poço, o esgoto da casa é jogado numa fossa séptica. Fossa séptica é uma fossa que recebe um certo tipo de tratamento. Essa pessoa resolveu jogar cloro dentro da fossa. Certo? Para matar os micro-organismos e impedir a contaminação da água do poço. Você acha que a decisão é correta? A decisão não é correta. Por quê? Porque a pessoa jogou foi cloro. A pessoa tem que colocar cloro na água e não no poço, não na fossa. Essa pessoa bebe água do poço e joga o cloro na fossa. Por que não é correto jogar cloro na fossa? Cloro é usado, é um líquido, né, químico aí, usado para combater certos tipos de micro-organismos, certo? Principalmente aqueles que estão na água, né? Então, fazendo essa higienização, essa asepsia, essa descontaminação com cloro lá na fossa, vai acabar que os micro-organismos que decompõem os resíduos que estão ali na fossa, eles também vão ser destruídos, porque também é importante que você conserve os micro-organismos que estão lá na fossa, porque os micro-organismos que estão lá na fossa, como bactérias, ou outros seres, né, que estão ali na fossa, eles acabam decompondo aquele material orgânico e aquilo ali volta de novo para o solo. Mas você jogando o cloro lá na fossa, para evitar que a água não se contamine, você está fazendo errado. Você está, ou seja, matando os micro-organismos decompositores que iriam diminuir a massa orgânica e está fazendo com que aumente mais ainda ali a presença de matéria orgânica dentro da sua fossa. Então a resposta aqui não é correta. Você tem que colocar água na água que você está bebendo, não na fossa. Porque na fossa você vai matar os micro-organismos que decompõem a matéria orgânica. Vou já. Questão 14. Uma cidade construiu uma estação de tratamento de esgoto utilizando a pequena lagoa que já existia como tanque, onde desemboca o esgoto a ser tratado. Ao visitar o local, você percebeu a presença de aves. Responda as questões e justifique suas respostas. O despejo de esgoto é prejudicial às aves? Sim, é prejudicial às aves. Porque as aves, né,
com certeza irão beber água daquele esgoto, eles vivem naquele ambiente, então é prejudicial sim às aves, porque elas podem contrair algum certo tipo de doença. B, por que será que as aves estão lá? Ora, se as aves estão lá é porque ali é o habitat delas, então nós temos que entender que antes de reivindicar algum direito, nós temos que saber que os animais sempre estiveram ali é o habitat deles. Letra C, analisa a questão da construção dessa estação do ponto de vista das autoridades municipais e também do ponto de vista das aves. Então, do ponto de vista das autoridades, né, teria que ter uma maior, né, teria que ter uma maior prevenção, né, um maior cuidado, maior proteção em relação à saúde das pessoas, mas também na saúde dos animais que ali já estavam, né? Você jogar um esgoto, você usar um esgoto, desemborcar esse esgoto diretamente, despejar esse esgoto sem ser tratado diretamente dos rios, vai acabar o quê? Vai acabar contaminando não só os pássaros, mas como também os peixes, a vida aquática que ali está. Então, sob o ponto de vista das árvores, é que as árvores já estavam ali antes dessa construção e vai acabar que elas também vão ser afetadas, né? Estão sendo agredidas e vão ser também afetadas. Então, pessoal, até a questão 14. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, entre em contato. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula. Valeu!